Ah, já está gravando. Bom, gente, hoje é o segundo dia do simpósio. Ontem nós tivemos um debate muito bom, tivemos 5 apresentações, eram 6, uma das inscritas não conseguiu apresentar, e de acordo muito com a proposta aqui do simpósio, que é trabalhar as margens, né? Ou seja, poesia e suas margens. Queria agradecer aos inscritos, né, que procuraram o simpósio, que eu acabei aí organizando a pedido da equipe, né, organizadora, com o Rafael, o professor Rafael Quevedo aí, como coordenador principal. Então, agradeço e vamos começar, então. Todo mundo sabe que tem 15 minutos para a apresentação e no final a gente deixa para os comentários, observações, enfim. Bom, então vamos começar aqui hoje os trabalhos com a apresentação da Marcela Rodrigues Trindade. Ela traz para a gente a comunicação intitulada Natureza e Linguagem Poética, Elementos Metafóricos no Erotismo Feminino em Olga Savari. Então, o tempo é seu, Marcela, mais uma vez obrigada pela preocupação, né, de apresentar seu trabalho e por ter escolhido aqui o simpósio. Tá bom. Bom dia. Bom dia. Eu vou compartilhar a tela. Conseguem visualizar? Aí eu não vejo vocês. Tá bom. Aí se eu passar o tempo, a senhora me avisa, professora. Tá bom, obrigada. Obrigada. Então, como a professora já apresentou, meu nome é Marcela Rodrigues Trindade, eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação Literatura, Linguística e Interculturalidade da Universidade Estadual de Goiás, campus Cora Coralina. E a minha área de pesquisa é vinculada nas perspectivas do erotismo feminino em Olga Savari. Então, o título da pesquisa, né, do projeto igual a gente se vincula, é sobre a natureza e a linguagem poética, elementos metafóricos no erotismo feminino em Olga. Então, diante de todas essas especulações, né, e transições que a gente percebe dessas poesias nas margens, a gente percebe que a figura feminina ela tem o seu cunho literário importante, né, na transcrição da história literária, como qualquer outra representação de grandes autores e de grandes poetas. Na contemporaneidade, então, a gente pode citar a Olga Savari, que vai manifestar a sua existência com 50 anos de poesia. E aí a gente traz, enquanto reflexão, essa cosmovisão da autora em relação à construção de poemas que tem uma temática voltada para o erotismo, e o cerne que contempla esse sentido poético é o entrelace com esses elementos da natureza, até na sua obra Magma, que é uma das obras que eu pesquiso, ela contempla esses elementos sensoriais para fazer essa adaptação da metáfora por meio do erotismo. E isso vai transparecer que é uma perspectiva da sua própria vivência. Então, por isso, né, que tem toda a sua importância e o seu significado. Para quem não conhece, a Olga ela é uma escritora paraense, foi nascida no dia 21 de maio de 1993 em Belém. Então, diante do seu contexto histórico, sociocultural, a gente percebe que ela é conhecida como uma autora que quebra as rupturas daquela época, por ser considerada, né, junto com tantas outras autoras que a gente conhece na poesia, que tem essa perspectiva de trabalhar o erotismo. Então, ela está à frente do seu tempo por essa diferenciação. Infelizmente, ela foi uma das vítimas, né, da Covid-19 e faleceu no dia 16 de maio de 2020, devido a uma parada cardíaca recorrente ao coronavírus. Então, ela também foi uma das pessoas, né, de representação
nacional a gente perdeu muito, principalmente na área literária. Ela organizou várias antologias poéticas, curadorias, textos, livros de arte e, dentre tantas outras definições, ela é reconhecida por várias obras. Dentre elas, nós temos o Espelho Provisório, Sumidouro, Alta Onda, o Magma, que é a obra a qual a gente tem o maior índice, né, de poemas relacionados a essa perspectiva, que é um livro só sobre o erotismo, Haikais, Linha d'Água, Berço Esplêndido, Retratos, Rudá, Eden Hades, Morte em Moema, Animal Animalis, Livro de Contos, O Olhar do Abismo e dentre outras antologias, que é o Repertório Selvagem, A Natureza Viva, O Carne Viva 2, Antologias da Nova Poesia e a Poesia do Grão-Pará. Então, se nós vamos percebermos pelas próprias intitulações das obras, a gente já percebe essa característica dos elementos naturais, né? Nessa representação do olhar, nessa representação da água. Então, são todos os elementos que ela vai inserindo junto com a poesia para trabalhar essa metaforicação. E também ela foi lançado agora uma nova obra em que faz uma junção de alguns poemas mais selecionados, né? Lançou no mês passado em relação à sua característica nos poemas em si. Em um depoimento a Olga Savary retrata, né, em Tempo, Cultura e Linguagem, a sua trajetória enquanto poeta. Então, ela é uma poeta que ela deixa transparecer a sua essencialidade enquanto pessoa e também nessa perspectiva de fazer com que a poesia se torne parte de si. E ela fala, né, que pode sim o criador de poesia possuir algo de sobrenatural, dentro de um valor, digamos, fora de normalidade, por estar como que fora do contexto, que pura lógico. É inerente nele uma carga de originalidade, uma visão de mundo mais que particular, acrescida de inquietude e rebeldia, muitas vezes amalgamada à desolação e o desespero. Ele, o poeta, capita, sente com as suas inquietações utópicas e metafísicas. Somente ao final de tudo, isto nasce-lhe a consciência, consciência que o dom maior, o bem precioso da vida. Então aqui ela tem esse sentido, né, a sensoridade do poeta captar, de sentir, de transmitir essas inquietações e fazer com que essa poesia se torne o próprio bem. Ela sempre falava, né, que ela dormia, ela era considerada uma poeta que dormia com as palavras, por essa intimidade que ela sentia no fazer a poesia, no sentir a poesia, no captar e através, claro, desses elementos naturais. E o erotismo feminino, então, ele vem para fazer esse entrelaçamento entre a corporeidade feminina e os elementos cósmicos que ela utiliza, né, enquanto representação, o fogo, o ar, a água e a terra. E a pesquisa, então, intenciona apresentar essas características literárias e a ser desenvolvida, então, dentro da obra magna que foi publicado em 1982. E como eu já disse, ela se preocupava em fazer um erotismo, não um erotismo que, numa perspectiva mais pornográfica, né? Ela sempre dizia isso, mas ela trabalhava numa questão de desenvolver um erotismo sutil, um erotismo em que ela pudesse fazer com que a mulher tivesse o seu valor, né? E ao mesmo tempo fizesse com que ela sentisse as particularidades do desejo, do prazer, e esse desejo e esse prazer relacionado a esses aspectos dos elementos cósmicos, como citado. Nessa perspectiva, a manifestação da natureza, como parte da poética corporal, é um elemento fundamental para patentear o erotismo feminino. Para Olga Savary, o erotismo frondoso e avassalador se concretiza posto em comunhão com a natureza. E aí nós temos a Toledo, que tem duas obras que retratam muito bem sobre as particularidades e as características de Olga Savary, que ela salienta que a própria natureza constitui o nascimento do poeta.
ou seja, o sujeito se encontra no mergulho fraterno com o que é real e natural. Logo, com palpáveis representações elementares da natureza, o entrelace é norteado pela subjetividade e a convivência íntima com o mundo. Então, a figura, né, a feminina, as partes desse sentir da mulher, dessa pertença dessa natureza, faz com que haja essa convivência íntima e, ao mesmo tempo, né, como ela apresenta aqui, uma convivência avassaladora. Diante disso, toda a abordagem se transparece através da exterioridade para a interioridade, como um reflexo de um mistério secreto, o erótico. Para tanto, a natureza é o cerne da transitoriedade. O corpo se modifica na dimensão que os prazeres são redefinidos. E ela deixa isso muito claro, né, nos poemas que ela revela em Magna, em que o corpo vai fazendo essa transformação de acordo com os elementos, de acordo com essas particularidades metafóricas da natureza. E para representar, então, esse erotismo, nada mais, nada menos do que Jorge Bataille, que vai dizer, né, que o erotismo é um dos aspectos da vida do interior do homem, visto que não há conhecimento sem experiência concreta para ser compreendido. Por isso, a poesia complementa aquilo que é sintetizado pela interioridade do poeta, juntamente com a naturalidade. Então, enquanto respaldo, né, nessa teoria do erotismo, nós temos Bataille e também nós temos Otávio Paz, que vai fazer com que aconteça os links, né, de teoria e também na prática a comprovação dos poemas de Olga Savary. Então, os principais objetivos da pesquisa é analisar os poemas de Olga Savary, que apresentam os elementos da natureza, e a constante busca pela linguagem poética como forma de compreender a sutileza da existência humana. De forma específica, né? Nós temos que compreender essa poesia erótica feminina como uma construção metafórica lírica, principalmente nesse contexto de transformação, né, em que a Olga passa diante dessas rupturas que ela vai quebrando com a sua poesia. Analisar esse erotismo como essência primordial para encontrar e permear o real e a própria poesia através da subjetividade, e, por fim, reconhecer, né, a importância dessa natureza como um processo de sutileza e a maturidade representativa, amorosa desse indecifrável desejo, né, que é representado pelo próprio erotismo feminino. Então, enquanto metodologia, o nosso trabalho ele parte dessa revisão literária, né, de apresentar a importância da figura feminina, as dimensões líricas, esse rompimento dos paradigmas sociais, essa intermediação entre o aspecto que é natural e o domínio da palavra, né? Então, para ela compreender toda essa representação da natureza, ela domina essa palavra, e essa palavra ela deixa bem representada, e a pesquisa está focada mesmo na própria obra Magma, em que ela vai retratar toda essa temática do erotismo. E na perspectiva do erotismo, a gente ressalta, então, aquilo que é definido e orientado por Bataille e o Otávio Paz. Os resultados, né? A gente tem como característica fazer a análise desses poemas e o filtro poético. Marcela. Sim. Você passou o slide Sim. dos resultados? Não, porque está parado na metodologia. É que eu vi que você clicou. Vê se você... Aí, agora foi para a gente. Obrigada. Foi nada. E os resultados, então, estão relacionados a essa perspectiva do filtro poético, que nada mais é do que o próprio desejo da vida como um mergulho de ser livre, junto com a interação do eu criador e do eu cosmo. Então, ela retrata muito essa divergência, né, entre o eu lírico, o eu criador e o eu cosmo. E dentro da obra da manifestação erótica é visualizada essa libertação do corpo
de uma idiosincrasia que obedece às forças da centralidade do mais íntimo à amplitude universal. O eixo central da obra é compreender a liberdade fora dos padrões sociais, em que as palavras ecoam com um significado visível de naturalidade erótica e a emoção sintetizada pelo próprio corpo. Falando um pouquinho sobre essa perspectiva da obra magna, ela salienta, né, que a obra em si é o próprio erotismo textualizado. É o complicado jogo amoroso que se desnuda diante do leitor e, transvestido em palavras, revela-se em seu sentido mais autêntico, pela janela da poesia, à luz da visão feminina da poeta, pode-se presenciar o desenvolvimento do exercício erótico, livre do preconceito repressor e cúmplice no processo de libertação do corpo. A expressão do ser é posta em prática, obedecendo às forças que levam da centralidade do mais íntimo à amplitude do mais universal. Então, aqui ela deixa bem claro, né, esse sentido de um corpo que é um corpo livre, né, e de um exercício poético que é um exercício poético livre dos preconceitos, dos tabus que viviam naquela época, né, da mulher não ter a sua essencialidade, não poder manifestar os seus desejos, os prazeres e tudo mais. Então, por isso que Magno tem esse prestígio, né, em relação a essa ruptura dessa universalidade. Então, aqui podemos dizer assim, é o conceito-chave que Olga resume sobre o livro Magna. E aí eu trouxe 2 poemas, né, só para a gente entender um pouquinho nessa perspectiva do erotismo e, ao mesmo tempo, dos elementos naturais. Claro que não dá para a gente fazer uma análise, mas só para vocês terem uma visão de como que ela trabalha dentro dessas eventualidades. Como eu disse para vocês, ela tem sempre, durante a escrita, poemas intitulados pela própria perspectiva dos elementos, fogo, ar, água, e aí entre eles eu escolhi o ar e depois uma acomodação do desejo para vocês verem essa parte mais nítida também do erotismo. Então o poema Ar. É da liberdade desses ventos que me faço, pássaro meu corpo, máquina de viver, bebo mel feroz do ar, nunca o sossego. Então, aqui ela tem como representação que ela mais busca, né, durante toda a sua essência lírica, a liberdade. E essa liberdade é como um pássaro, né? E, ao mesmo tempo, a natureza está inserida aqui e interligada à corporeidade feminina, de ser livre e de sempre querer, né? Bebo mel feroz do ar, sempre querer mais, de buscar mais, e nunca, né? Nunca o sossego, no sentido de que o que inquieta é o que dá o prazer, né? Poderíamos dizer assim. Acomodação e desejo. Aí nós temos a acomodação do desejo 1, 2 e 3, dentro da obra magna. Quando abro o corpo à loucura, à correnteza, reconheço o mar em teu alto búzio, vindo a galope enquanto cavalgas, lento, meu carregador de águas. A boca perdendo a vida sem tua seiva, os dedos perdendo tempo, enquanto para o amado a amada se abre em flor e fruto. Não vês que esta mulher te faz mais belo? A vida no corpo, alegre de existir. Fiquei à espreita dos grandes cataclismos. Daí beber na festa do teu corpo, que me galga esse castelo de águas. Então, aqui ela faz, né, enquanto a perspectiva da naturalidade, a gente percebe a própria água, né, como uma simbologia, que também a gente vê, Bachelard vai definir muito bem, né, essa perspectiva
do sentido da água na poesia, né? Esse mar. Então, aqui é um poema com uma característica bem erótica, né? Em que ela deixa se manifestar esse banquete, essa festa, né? Esse entrelaçamento entre os corpos, esse cavalgar, né? Essa assimilação metafórica é bem presente e representa mesmo esse desejo avassalador por meio da perspectiva da poesia contemporânea. E por fim, então, o resultado do estudo é perceber o enaltecer da essência lírica da voz de Olga Savary como um movimento de expansão da sua poesia e o olhar inovador, que manifesta um sentido de libertação, leveza, maturidade e de metáforas que elege a natureza como fonte mediadora das palavras e da essência lírica erótica. Então, sempre quando falarmos, né, e pesquisarmos sobre Olga Savary, a gente vai fazer essa assimilação. Uma poeta que estava à frente do seu tempo, que deixou um legado, né, de inovação e de uma representação da figura feminina potencializada, né, pelo desejo, pelo prazer e, sobretudo, por essa intimidade com as palavras e com os elementos naturais. Essas são algumas algumas referências que a gente tem durante a produção da pesquisa. E aqui eu deixei mais 2 poemas que faz parte da antologia para finalizar e agradecer vocês pela oportunidade da apresentação. Rota, né, que arda em nós tudo quanto arte e que nos tarde à tarde. Então, o desejo dela é esse arder, né? Esse arder poético. Já ultrapassou um pouquinho o seu tempo, tá? Tá, eu tô Vamos deixar os poemas, talvez, para o debate final. Ultrapassou um pouquinho, tá bom? Tá bom, obrigada. Desculpa aí cortar no finalzinho, mas como a apresentação já foi colocada, Sim. né? E depois a gente pode pensar no final. Eu fiz algumas observações, e depois no final a gente conversa. Tá bom, Tá? obrigada. Parabéns pela apresentação. Gente, vamos tentar ali controlar 15 minutinhos no máximo, tá? Para a gente não se prolongar além do tempo, né? Bom, agora nós teremos a segunda comunicação, a Marilande Nascimento Cavalcante. Tá aí, Marilande? Maisinha? Oi, estou. Está? Estou. Desculpa. Tá. Vou compartilhar aqui minha tela, tá? Tá, deixa eu apresentar. A Marilande traz a comunicação intitulada Quanto vale a existência? Espaço, território, cidade, pertencimento em Litania da Velha, de Arlete Nogueira. Então, 15 minutos no máximo. A fala é sua. Obrigada. Bom dia a todos, a todas, a todes. A minha apresentação, reiterando o que a professora Cristiane falou, é intitulada de Quanto vale a existência, espaço, território, cidade, pertencimento em Litania da Velha, de Arlete Nogueira. Eu sou mestranda da UFMA, campus Bacabal, e a minha orientadora é a professora Cristiane, na Barrete Tolomei. Esse trabalho, ele faz parte também da minha pesquisa do curso de mestrado e também agora está compondo um artigo, no qual essa apresentação é um recorte deste artigo, onde tem como principais objetivos compreender como o espaço em disputa afeta as humanidades, assim como também evidenciar como o capitalismo e a modernidade traz a uberdacidade como formas hegemônicas e ocidentalizadas que auxiliam na expansão da colonialidade de poder, do ser e do saber. Por fim, buscamos analisar como a acidez do sistema mundo moderno colonial corrói a existência do eu poético e das veias da cidade, ampliando a discussão para a hierarquização dos seres humanos e não humanos, de acordo com o espaço que eles ocupam. Ao iniciarmos
pelo aporte teórico, é bem interessante nós identificarmos que na composição do aporte teórico, como é uma pesquisa que busca tratar sobre colonialidade, sobre a questão dessa existência de um eu, de um sujeito que tem o seu locus de enunciação fragmentado, fraturado, nós utilizamos teóricos que versam sobre os estudos decoloniais, como, por exemplo, Walter Mignolo, o Aníbal Quirrano, Boaventura de Souza Santos, Grossfogel, Canclini, a Leila Gonzalez, a Maria Lugones, assim como também é muito importante para falar dessa questão de sistema mundo, modernidade, um fator que está muito atrelado a essas questões, que é a questão da globalização, que também é muito falado nessa questão da hierarquização, tanto da cidade quanto dos seus habitantes. E para isso nós utilizamos tanto o Mignolo, que também trará essa globalização como uma vertente, como uma consequência da colonialidade, o geógrafo Milton Santos e o Nestor Canclini. Sobre os estudos também decoloniais, temos o Rogério Heisenberg, que vai tratar o território, esse território da América Latina, um território que por si só já é colonizado e é arraigado de ocidentalismos. Então nós precisamos, e o muito interessante que o Rogério Heisenberg ele pontua essa decolonização ou descolonização, como em alguns momentos ele se refere em sua obra, como uma própria reformulação teórica. Por isso a importância de tratar desses teóricos. Sobre o espaço, temos o Gaston Bachelard, assim como outros, e na questão da memória, e no cerne da memória temos Kandel, Halbach, Legoff, entre outros. Diante disso, nós chegamos a um ponto comum sobre essa hierarquização da existência do sujeito e da cidade, como se fosse uma qualificação epistêmica. A existência do sujeito, ela passa a ser um ato de qualificação epistêmica. Para tratarmos desse sujeito que sofre da modernidade colonial, sofre os efeitos da colonialidade, essas marcas, ele vai se encontrar inicialmente num processo de hierarquização em um lugar de não pensamento. Esse lugar que, a depender de sua localização, ela dirá se ele será ouvido ou não. A depender de sua localização, o seu locus de enunciação será fraturado, ele é fraturado, porque há esse estigma, essa divisão do mundo em o norte global e o sul global. Então, esse lugar de não pensamento vai se referir a um ato de existência que parte de uma qualificação epistêmica, que também se refere a uma epistemologia geográfica. Essa divisão de norte global e sul global, vindo do Boaventura de Souza Santos, ele vai tratar de linhas imaginárias. Essas linhas imaginárias que dizem que determinada população é produtora de conhecimento, determinada população detém do conhecimento e uma outra não. Consequentemente, essa localização com o pensamento e espaço de fora, consequente à margem do Ocidente, também é excluído a religiosidade, a cultura, é excluído as vivências e as experiências vividas do sujeito, logo trazendo esse deslocamento e também aniquilando o seu sentimento de pertencimento para com o território, para com a cidade. Assim, a terra é vista como um meio de produção que condiciona as formas de reprodução do social. A terra e o espaço é disputa. Então, a briga territorial, essa disputa territorial, ela é amplamente vista no meio de produção do capitalismo moderno colonial, que, consequentemente, fomenta esse processo de globalização que homogeneiza os limites territoriais. Passando, nós temos um ponto que é muito interessante. Tudo que foi dito anteriormente sobre essa qualificação epistêmica, sobre esse sujeito fragmentado, fraturado e, consequentemente, hierarquizado pela colonialidade do poder, do saber e do ser, que se refere a uma epistemologia ocidental e, consequentemente, abala e subjuga os sujeitos a seres ontológicos, subontológicos, subhumanos, desumanos. Nós temos isso também dentro da literatura, porque é o nosso objeto de estudo. Nós estamos realizando esse estudo que parte para uma vertente muito forte
sociológica relacionado à literatura, que também há essa colonialidade dentro do campo literário. Para isso, eu trouxe um trechinho de uma pesquisa da professora Regina Dal Castagner, que ela busca traçar o perfil do escritor brasileiro, sobre o que ele escreve, quem é o escritor brasileiro e sobre o que ele escreve. E o muito interessante é que essa colonialidade está muito presente na literatura a partir do momento em que o perfil do escritor brasileiro ele permaneceu quase que inabalável por 43 anos. Isso porque, normalmente, ele tem um perfil, ele é homem, branco, de classe média, nascido no eixo Rio-São Paulo. Seus narradores protagonistas e coadjuvantes são, em sua maioria, homens, também brancos, de classe média, heterossexuais, moradores de grandes cidades. Então, tratar de questões existencialistas dentro da literatura, quando se tem um próprio perfil a ser seguido, quando se tem um próprio estigma de visão sobre quem irá produzir, se será mulher, sobre quem serão os personagens, sobre o que ele escreve, também é fruto dessa colonialidade do ser, que abala a subjetividade do sujeito, as suas identidades. Outro trecho que eu trouxe foi o da Regina Dal Castagner, que vai falar sobre o que nós entendemos por literatura e os estigmas que estão dentro dela. A Massuela foi quem divulgou os resultados da pesquisa da professora Dal Castagner na revista Cult, só para reiterar. Antes de começar a discutir a obra, isso é literatura, antes de começar a discutir a obra, o que não é absolutamente exigido na análise de um autor melhor situado no campo literário, quer dizer, homem, branco, de classe média, morador do Rio de Janeiro e São Paulo, publicados por editoras mais centrais. Com isso, mantém-se de algum modo inalterada a hierarquia dentro do campo literário, criando entraves à sua democratização. Isso justifica também a escolha da obra, ampliar o acervo literário de autoria feminina ao escolher Arlete Nogueira, que possui, consequentemente, um cenário, uma vasta produção de obras e que é estudada pela academia, mas que ainda necessita de uma ampliação maior. Desculpa, só um instante. Ao trazermos a biografia de Arlete Nogueira da Cruz, ela nasceu em Catanhejo, no interior do Maranhão, em 1936, uma autora viva, acessível. Ela tem por suas obras A Parede, Carta de Paixão, Compasso Binário, Canção das Horas Úmidas, Litania da Velha, que foi escolhida para a produção deste trabalho, o Corpus da minha pesquisa, Trabalho Manual, Contos Inocentes, Nomes e Nuvens, Sal e Sol, O Quintal, Colheita. Vou passar um pouquinho para trazer a questão da Arlete Nogueira e Litania da Velha. Nós temos a fortuna crítica de Arlete Nogueira, que é muito leal à sua estética, à sua composição literária, que nas palavras de Ricardo Leão em Sal e Sol, que é um compilado de resenhas, artigos que traz as vivências e a produção literária da Arlete em quase 300 páginas, ele evidencia que a humanidade é um traço distintivo dos textos coligidos ao longo de suas 300 páginas. Aliada à escrita elegante e delicada de uma das autoras mais sensíveis e melhores escritoras, sem sombra de dúvida, a melhor em nossa ficção contemporânea, que esta terra gerou, desde a pioneira Maria Firmina dos Reis. Então, ser desta terra, Maria Firmina dos Reis, que foi silenciada por tanto tempo por ser mulher, ainda se há dúvida se é negro ou não, mas algumas pesquisas apontam que sim. Então, nós temos já esse legado de uma literatura feminina que foi silenciada por muito tempo. Trazer Arlete Nogueira, expandir a sua obra para uma fortuna crítica, para a pesquisa e, consequentemente, apreciá-la por sua estética, é de muita valia, tanto para a academia como também em relevância acadêmica, porque ela traz essa questão da humanidade, traz essa elegância, a amabilidade e, consequentemente, uma ficção muito polêmica. Saberemos o porquê. Litania da Velha, segundo Nelly Coelho Gonçalves, é um poema doloroso e denso. Um trágico visível, de tão visto, já não é mais percebido, tornou-se invisível. Essa questão da Litania da Velha, essa existência do sujeito, que traz essa existência do sujeito invisível, traz uma naturalização metafísica.
em que o sujeito subalterno, em que esse sujeito que sofre dessa colonialidade e dos projetos globais, como a globalização, o capitalismo moderno colonial, ele vai ser naturalizado naquele lugar de subalternidade. Diante disso, nós temos o poema Litania da Velha e a metáfora da inexistência. Eu trouxe, assim, pontuado os versos por página, porque é um poema que possui 123 versos. E nas páginas da obra, ele é dividido em 2 estrofes, cada estrofe composta por dísticos. Somente na 4ª edição que foi acrescentado mais um verso, que lá, nesta página, ela está distribuída somente com monóstico. Uma breve leitura do poema para análise: o tempo consome e mastiga vagarosamente a feroz injustiça. O tempo dói na ferida aberta da recordação. A velha cata os pertences no quarto que exibe sua miséria. A sacola esconde improvisos da vida e ganhos equivocados. A rua se reserva precária aos passos vacilantes entre lembranças. O corpo da velha, pesado de panos e ossos, são ondas de enjoo. Os chinelos falidos arrastam desejos frustrados, deixados no chão. O corpo desenha a frente como uma branda. Como uma branda forma de consolo. A sombra projeta o que dói, quando entre o sol e o chão ela caminha. Eu gostaria de enfatizar o primeiro verso: o tempo consome e mastiga vagarosamente a feroz injustiça. O espaço e a condição humana sempre foram subjugadas ao tempo. No estudo teórico do Doreen Mansey, ela evidencia bastante isso, e também como Kandal vai evidenciar que o tempo é uma condição, ele é inexorável, ele devora tanto a memória, ele é uma condição para o esquecimento. E esse esquecimento, consequentemente, leva a uma injustiça da inexistência. O tempo passa, o tempo ele vai consumir a injustiça que passa a ser naturalizada. E o tempo dói na ferida aberta da recordação. Ele é uma condição para o esquecimento. Essa memória que a velha pedinte, porque o personagem é uma velha pedinte, essa velha, ela tem uma memória, mas não é uma memória agradável, de reminiscência, não é uma memória que seja sinônimo de saudade. É uma memória que dói, uma memória que exibe a sua miséria, é uma memória que é como se ela não tivesse ressurreição, não tivesse forças para poder se restaurar em sua condição de existir, em sua condição humana. Então, nós já podemos perceber o cenário, por ser um poema, ou melhor dizer, uma prosa poética, ele vai narrar os passos da velha, a sua condição, o quarto, essa localidade, essa geografia epistêmica. A sacola esconde improvisos da vida. É como se o subalterno ele precisasse se desdobrar para poder viver com um mínimo de dignidade. E o que eu acho interessante também, só um momento, essa questão que... Ô, Marilande, seu tempo acabou. Tá, então vou passar. Vai lá para... Considerações finais. Isso. É uma pena, né? Enfim, o tempo. Considerações finais. A condenação do sujeito à opressão e à perda territorial está presente na prática discursiva e política do sistema mundo capitalista moderno colonial e nas desiguais geometrias de poder que assolam a realidade dos subalternos, do morador de rua, do pedinte, do mendigo, dos sujeitos periféricos e marginalizados, aos quais não é destinado o ideário dos direitos humanos como uma prática dialética entre alteridade e outredade, nem tampouco essencial e comum a todos. A manutenção da lógica colonial existe em função da condição e da existência humana. É algo que está muito presente. A partir do momento em que nós nascemos, nós já temos uma geografia epistêmica, nós já nos localizamos em um determinado território. Estas são algumas das referências que foram utilizadas na produção desta apresentação. E eu trouxe uma frase final, talvez para impulsionar e não só trazer essa ruína, essa degradação humana, mas também trazer uma esperança, atitude decolonial que também se vê na desobediência. É na desobediência que meu corpo ainda se mantém em pé. Eu agradeço pela oportunidade,
Espero que tenham gostado. Obrigada, Marilande. Gente, é uma pena, porque às vezes o debate fica na teoria, né, que também é importante, e ficamos aí um pouco nas apresentações sem entender a voz mesmo, né, do poeta ou da poeta, né? Então, é interessante depois, futuramente, para todos aqui, focarem bem na análise dos trechos, tá? Uma dica, mas as apresentações estão indo bem. Bom, a Carmelinda, ela falou que talvez caia a internet, eu não sei se eu entendi direito, então vamos aproveitar enquanto tem. A Carmelinda Carla Carvalho e Silva traz a comunicação intitulada Flor Bela Espanca e seu Soror de Saudades, escrita de memória, autorrepresentativa pela voz da poetisa. Então, fica à vontade, 15 minutinhos. Carmelinda? Professora, acredito que ela não esteja presente. Ela está aqui no canal, né? Não, senhora, quem está no canal é o Eduardo José da Costa Neto. Inclusive, ele fez uma solicitação para antecipar a apresentação dele, porque ele mora na região norte e a internet fica ruim após as 9. Então, como a Carmelina não está presente, ele pode fazer a apresentação dele? Ai, desculpa, eu achei que o canal TV fosse a Carmelinda. Não. Eu não sei, o Marcelo, se o Marcelo concordar, tudo bem. Não tem problema, pode fazer. Não tem problema, Marcelo? Não. Muito obrigada. Então, tá bom, desculpa, eu apresentei a Carmelinda achando que fosse a Carmelinda. Se possível, abrir as câmeras, tá, gente? Porque senão esses probleminhas. Bom, então, a gente vai antecipar, o Eduardo José da Costa Neto traz a comunicação, poesia como instrumento de resistência. Então, Eduardo, 15 minutos, se der para aparecer... Bom dia. Professora, eu não estou conseguindo ligar a minha câmera. Eu ativo aqui, mas não ativo aí. Bom, então vamos tentar. O pessoal que está na técnica, eu acho que está bloqueando minha câmera. Eu não sei. Tem que ver se está liberado. Você vai colocar algum slide, compartilhar? Não. Porque aí fica bem difícil, né? Mas eu não vou compartilhar, não. Assim, slide, eu vou só falar mesmo. Sem te ver. Pois é. Então vai, Eduardo, vamos ver. Então, vamos lá. Bom, eu sou doutorando da PUC de São Paulo, faço doutorado em literatura e crítica literária, moro na região norte, Macapá, Amapá, mas sou baiano. E no mestrado desenvolvi pesquisa com Gregório de Matos, com a questão da intertextualidade, e dei seguimento no doutorado, só que com um foco diferente. No doutorado eu busco os aspectos da relação da filosofia de Gilles Deleuze na poesia de Gregório de Matos. E a colonialidade, a poesia colonial é uma coisa que me fascina, né? E a Maísa aborda em algum aspecto desse ponto, assim, da colonialidade, da poesia colonial, né? E só que eu faço a fundamentação desse aspecto colonial com 3 autores, né? O Antônio Cândido, o Afrânio Coutinho, que Coutinho é para barroco, não tem assim no Brasil ninguém igual a Coutinho, pode ter igual, melhor não, na minha opinião, né? E tem o Haroldo de Campos e também o Hansen, né, que é mais ligado à poesia de Gregório de Matos. Em relação à apresentação, eu propus instigar o leitor a olhar a poesia satírica de Gregório de Matos, de modo a entendê-la a partir da reflexão sobre a denúncia da discriminação social, racial, nos versos dilacerantes de Gregório de Matos. O poeta, assertivamente, foi o primeiro a ecoar em versos luso-brasileiros o protesto contra toda forma de opressão e de discriminação racial, em especial aos pretos.
O objetivo é demonstrar a denúncia do preconceito em relação ao preto, concebido como objeto. O corpus escolhido foi um poema chamado Juízo Anatômico dos Achaques, que padecia o corpo da República em todos os seus membros e inteira definição do que em todos os tempos é a Bahia, que o poeta baiano apresenta uma ideia da conjuntura sociocultural do negro e no século XVII. Essa proposta justifica-se pela atualidade do tema, em que, por incrível que pareça, ainda percebemos com tanta veemência o preconceito, a discriminação racial, social, enfim, de todos os aspectos, né? E, apesar de denunciar a opressão aos povos africanos desde o setecentismo, com versos cirúrgicos e engenhosos, Gregório só ganhou presença mais expressiva na literatura brasileira no século XIX, né, nos anos 1800. A metodologia utilizada foi a revisão sistemática, né, de literatura. E eu vou ser um pouco sucinta em relação ao tempo, mas eu trouxe o poema de Gregório para refletirmos um pouco sobre alguns dos versos. E antes de entrar no poema de Gregório, eu queria falar um pouco sobre ele, só para situar alguns que não são da pesquisa da área de da literatura colonial. Gregório morreu em Recife, muito novo, aos 60 e poucos anos ele morreu. E, ao contrário do que muitos dizem, né, ele não foi degradado para Angola, ele foi convidado a morar em Angola, entre aspas, né? E tem um autor muito interessante sobre Gregório, chamado Francisco Topa, é um professor, né, europeu, que mora em Portugal, e que ele atualizou a poesia gregoriana no século XX e XXI. Né? Apesar das investidas de alguns autores, como, por exemplo, Hansen, né, que ele descaracteriza a romantização da poesia barroca. Mas se tem um que tenta descaracterizar, tem outro que elogia, tem Pérez também, que é um escritor, um grande professor baiano também, que valoriza muito a poesia barroca, em especial de Gregório. E Gregório foi o primeiro poeta, né, da literatura de formação colonial, né, a denunciar esse preconceito social, essa discriminação racial. E o poema é interessante que ele atinge não só a questão da discriminação racial, mas também a falta de compostura dos políticos ainda hoje, no século XXI. A questão da corrupção, dos desvios, da desumanidade. E o poema diz assim, que falta nessa cidade verdade, que mais possua desonra, honra. Falta mais que ele ponha vergonha. O bem a viver se exponha, por mais que a fama exalta, numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha. Quem a pôs neste socrócio? Negócio. Em causa tal perdição, ambição. E o maior desta loucura, usura. Então, eu não vou ler o poema todo, porque é um poema longo, mais ou menos longo, não é muito longo, mas é um pouco longo. Mas é um poema bem atual, que retrata a questão da humanidade tranquilamente. Gregório chega a ser considerado por alguns autores como um poeta universal. E, sem dúvida, mesmo não sendo um poeta considerado legitimamente brasileiro, porque o Brasil não existia no ano de 1600, mas, com certeza, foi um poeta ímpar, e o primeiro poeta luso brasileiro, pertencente à literatura colonial brasileira, que registrou as mazelas do seu povo, e não só as mazelas sociais, mas as angústias humanas. Gregório se destaca na poesia lírica, satírica, religiosa, ecomiástica e de cunho sexual, que é pesado, inclusive. Mas, enfim, o que eu queria compartilhar com vocês era essa visão que eu proponho de se debruçar sobre a poética gregoriana. É isso, professora.
Obrigada. Depois, eu não sei se você vai continuar, se vai cair, depois eu tenho também umas observações. Vamos pedir a Deus que não caia. Então, vamos ver se dá tempo aí. E, bom, a Carmelinda realmente faltou, então vamos passar para o Marcelo, né, Marcelo? Então, Marcelo Dávila Amaral trouxe a comunicação, possibilidades político-poéticas, a favela vive. Olá, bom dia para todas, bom dia para todos. Prazer estar aqui, obrigado pela oportunidade. Eu sou doutorando do programa de pós-graduação em letras da Universidade Federal do Paraná, mas eu sou carioca, formado na UERJ, meu mestrado foi na PUC há muito tempo, acho que 13 anos, mas eu também agora sou professor do Instituto Federal do Paraná, então só depois que eu passei por um concurso a nível federal eu tive condições materiais para fazer o doutorado. Então, por isso a barba branca, esperei algum tempo para isso. Tá? Eu fiz uma coisa diferente, professora, porque eu já preparei uma apresentação, já um texto, né? Que a gente tem aquela possibilidade de publicar. Eu só vou compartilhar, não o texto, mas eu vou compartilhar uma provocação. Eu estive há pouco tempo na Bienal de São Paulo, na 34ª Bienal de São Paulo, e eu vou apresentar aqui para vocês. Vocês estão vendo essa instalação? Então, essa instalação é de uma artista plástica chamada Regina Silvério, né? E ela tematiza algo muito óbvio para a gente hoje em dia. De qualquer maneira, eu compartilhei errado, então eu vou ter que refazer. Mas, enfim, eu vou começar o texto que eu apresentei, né, que eu preparei aqui. Tem primeiro um preâmbulo teórico para dizer, mas eu vou tentar fazer o mais rápido possível para passar para o texto propriamente poético. Tá legal? O fazer poético parece ser a ação literária mais concernente ao Estatuto das Belas Artes. Concerne ele porque é manifestação mesma do primoroso, do inefável, do inconsciente, do burilado, do evanescente, do primado da beleza e até do nonsense. Em palavreado mais pragmático, a literatura do ideal seria a literatura da poesia, do não real, do não tátil, do não dúctil. Nesse caminho, a poesia segue, eu acho que por muito tempo, na minha opinião, matéria para apreciação de poucos. Não somente de poucos iniciados, mas de poucos notadamente abastados, tanto em condições materiais propriamente, né? Assim, nas acepções caras a um Harold Bloom, a verdadeira poesia, a verdadeira literatura seria como a consubstanciação do discurso dos vencedores. Acontece de a peleja ainda está em curso, ao meu ver. O pensador e historiador indiano Dipesh Chakrabarti comunga de um esforço em contrário às elucubrações acima mencionadas, como as de Harold Bloom. Compõe ele uma frente teórico-crítica sul-asiática chamada Subaltern Studies, para pensar as sociedades ocidentalizadas como parte de um projeto de domínio não só político, financeiro e militar, mas epistemológico. Ao par de muitos outros teóricos integrantes do que se começa a chamar estudos decoloniais, o teórico indiano procura pensar um mundo cujos saberes pretende resgatar por meio de um reconhecimento da heterogeneidade formativa e da identidade singular dos povos oprimidos pela empresa dos colonialismos. Isso mesmo, no plural. Não quer Chakrabarti negar as categorias de pensamento a partir do modelo europeu, sobre as quais todos nós nos formamos. Chakrabarti pretende, concomitantemente aos usos daquelas categorias, uma crítica severa ao eurocentrismo, como lastro do conhecimento, em letra maiúscula, e da ciência, em letra maiúscula, em detrimento a outros saberes, em detrimento de outras narrativas, impedindo-os, esses saberes e narrativas, de emergir em comunhão global, ainda que constitutivos de historicidades singulares. Histórias de realidades subalternizadas pelas noções, melhor dizendo, de universalidade, de modernidade, de nacionalidade e de individualidade. Assim, eu citaria Chakrabarti, mas eu não vou fazê-los ouvir o meu inglês aqui, macarrônico, não. Mas é um texto que é um livro chamado Desprovincializando a Europa, né? E não tem tradução em português ainda. Assim, nos processos de apagamento históricos de existências desconformes ao projeto moderno de nação, a violência em seus múltiplos formatos, daí a provocação inicial da montagem lá da
da Bienal, que eu mostrei a vocês, a violência em seus múltiplos formatos, como necropolítica ou como subtração de identidades, promove um silenciamento de poéticas e epistemologias a reforçar a construção de uma autoimagem subalterna, cujo modus operandi se dá sob o signo da individualidade, do sujeito moderno e, portanto, universal. Cabe, então, a pergunta: universal para quem, cara pálida? Daí a urgência de se pensar discursos poéticos que nos falem mais de perto, que nos falem ao detalhe, que nos fale certamente do sonho, do inefável, do espectral, do bucólico, do fantasmático, do maravilhoso, da nacionalidade, da religiosidade, da metalinguagem, da ode até. Todas essas e outras formas diegéticas também podem positivamente gestar a contemporaneidade. No entanto, eu desejo pensar o que ainda não temos e propor um olhar para imagéticas de que carecemos. Encontro, pois, uma punção que emerge das cores, das dores e dos humores nossos de cada dia, o rap nacional. Penso a gesta desse vetor poético no desassossego das gentes, a aspereza do cotidiano, a violência que a realidade assume na destituição de tudo que é coletivo e solidário em prol de uma individualidade estagnada, foi observada já pelo professor Marcos Giscard como característico do que ele chamou de crise, da crise como inscrição no corpus poéticos do hoje. Aí eu vou citar o professor Marcos. A autonomia desejada pela poesia não é aquela que a isolaria da realidade intolerável, mas aquela que de fato lhe fornece os recursos para carregar ou suportar os paradoxos de sua inscrição na realidade, atribuindo-lhe a condição de discurso histórico que denuncia, inclusive, as ficções paradisíacas da cultura como identidade entre forma e experiência. Nesse sentido, o discurso poético aspira a um gesto dilemático, ou seja, de dilema, né? Pelo qual seria possível, inclusive, iluminar o sentido de outros campos e outros discursos sociais, reconhecendo neles as estratégias políticas implícitas de manipulação, eufemização e desdramatização da linguagem. Para Ciscar, então, a poesia do hoje não se caracterizaria por sua reclusão à Torre de Marfim, mas por uma abertura aos dilemas morais, por isso o gesto dilemático, né, aos dilemas políticos e legais do agora, a inscrição da ruptura, do drama e da revanche no corpo social e poético nosso. E agora eu vou passar diretamente ao texto. Eu tinha mais algum preâmbulo teórico pela frente, mas vou cortá-lo. Favela Vive são 4 vídeos até agora. São composições que têm o nome de Cypher. C-Y-P-E-R. De novo, C-Y-P-H-E-R. Que no jargão da cultura rapper é uma reunião de vários artistas para dar voz a um discurso que, do contrário, corre o risco de permanecer circunscrito aos fãs simpáticos a esse universo. Por se caracterizar como um cypher, a cada vídeo lançado foram agregados mais artistas e técnicos na sua execução. A crescente recepção dos vídeos retroalimentou-os para uma nova produção, incrementando ainda a sua linguagem sonora e audiovisual. Uma poética do som e da imagem nasceu e renasceu a cada lançamento. Também é importante salientar o período de lançamento que, no interstício de 5 anos da primeira, quarta e última produção, abrangeu o período das últimas eleições político-partidárias do país, tanto nos níveis municipais quanto nas esferas estaduais e federais, nos anos de 2016, nos anos de 2018 e nos anos de 2020, respectivamente. Ou seja, trata-se de uma inscrição poética marcadamente política na sua origem, na sua intenção, na sua autoria. Poética de inscrição política, não somente político-partidária, é bom que se o diga. Certamente a música e a poesia dialogam. Ouvimos falar sobre a musicalidade da poesia. Assonâncias, aliterações feitas sobre forma tonal, contagem de sílabas poéticas, como marcação de tempo do verso, experimentações formais, que nos soam como improvisos acústicos e instrumentais, e tantos outros procedimentos de construção textual de poemas, que tomam emprestados seus conceitos e sua nomenclatura da música. Contudo, não legamos à música o mesmo, ao menos as de caráter popular, o status contrário, o estatuto da poesia. O professor
Paulo Henrique Britos chamou atenção sobre isso na conferência de abertura desse simpósio. De todo modo, as duas expressões certamente têm modos e procedimentos próprios, e assim elas podem coexistir de forma estanque muito confortavelmente. Nesse caminho, desde a origem, rap, cuja sigla em inglês dá a pista, né, ritmo e poesia, propõe uma aproximação mais íntima entre esses dois modos de dizer. Obviamente, o rap não significa dizer cantando ou sob uma batida eletrônica simplesmente. Esse discurso verbo-visual detém procedimentos muito específicos. Nesse ensaio, nessa fala aqui, me deterei em 3 procedimentos: sample, flow e linhas de soco, que juntos, penso, somatizam um conceito que vem se tornando caro aos estudos literários, a noção de performance. E aí eu também chamo a atenção para que o professor Paulo Henrique Britos chamou a atenção para a performance na sua conferência de abertura aqui no simpósio. Muitos dos procedimentos formais utilizados para a concepção do rap cooptam o ouvinte para uma experiência poética total. Aí eu confronto com o que o Gerald Rothenberg chama de poética total, no seu livro Etnopoesia do Milênio. Etnopoesia do Milênio, isso mesmo. Onde música e ritmo se misturam a ideologias, materialidades e perspectivas de enunciação partilhadas entre público e artista, e entre artista e artista. Tal partilha reside justamente em bases comuns a todos, que, de início, levou o rap à circunscrição a locais e públicos determinados. Com o tempo, o cenário mudou. O rap, além de ter um maior alcance, passou a ter maior autonomia em relação a outros símbolos da cultura hip-hop, o que resultou, consequentemente, em contrapontos entre artista e público, até que virtuais, mas contrapontos não compartilhados. Em linhas gerais, o sample, que é o primeiro procedimento, como a tradução nos mostra, uma amostragem, né? Uma amostra, um procedimento amostral que, a partir de algo exterior à composição que se pretenda realizar, possa se dar fim ao texto sonoro final. Algo no nível da pirataria, do saque e do assalto, né? Mas eu não tomo essas adjetivações como pejorativas. E eu pego essas adjetivações do professor Villafortes, na sua publicação de 2019. O flow, por sua vez, é a vocalização mesma do compositor, cantor ou performer. O rap, grupo de rappers. E tanto mais valorizada quanto mais articulada a velocidade do compasso da música, do beat de que usufrui, sublinhando a aptidão e o talento fisiológico do corpo que enuncia a letra. Já as linhas de soco estão mais para o nível linguístico da composição e correspondem ao conjunto de versos e enunciação poético-rímica, a rima tão gabada, né, tão falada, cuja finalidade é o impacto pela crueza objetiva de suas palavras, tal como um soco realizado por um punho, uma rima propalada como um soco, os dois sentidos que esse verbo propalar possui. Aí eu vou me deter agora em linhas de soco, tá? Pelo tempo aqui, já passaram 10 minutos. Linhas de soco se caracterizariam, então, por uma sequência rímica, que, por exemplo, diz, aí eu vou citar uma das letras. Mano, os cara peida de subida de madrugada, sempre marca a operação com a porta da creche lotada. Mas uma mãe revoltada, uma pergunta sem resposta. Como o policial não viu o seu uniforme da escola? Vinícius é atingido com a mochila nas costas. Ou ainda, aí cito de novo outros versos. Entre o crime e o rap, clique-clack, nasce um som, morre um moleque. História triste sem snap. Quem é guerra quer paz. Vocês querem música sobre armas. Escrevo sobre traumas para ouvidos que têm alma. Que isso foi o tiro do blindado que acertou Marcos Vinícius, caído ali sem árbitro de vídeo. Ou ainda, aí cito novamente outra parte, parei para respirar por um instante, mas quando olhei para o céu, só vi os tiros de traçante. Pensei, meu Deus, quem dera fossem as estrelas cadentes, que o sangue que escorresse não fosse de um inocente, seria o bastante. Cito todas essas passagens de a pouco em sequência proposital na tentativa frustrada de emular a falta de fôlego de quem vive em localidades onde a violência diária não lhe dá tempo sequer para respirar. E aí até minha voz realmente seca. Eu não possuo esse talento do flow, né? Mas nesse caso eu estou falando das linhas de soco.
Essa falta de ar é o que corporifica, é o que presentifica, para além de outros atributos da apresentação musical, a poesia. Mesmo que ao enunciado verbal não seja inapelável a virtualidade do som, a potência poética da qual falo, como crítico ouvinte. É a mesma que Paul Zumthor entende como o primeiro esforço de afastar o preconceito literário, isso é uma expressão do Zumthor, né? A fim de estabelecer um lugar crítico mais apropositado, pois toda crítica na visão do pesquisador e minha, precisa partir de um mundo concretamente humano, feito de eus de carne e sangue. Aí você está o Zumthor. Eu distingo claramente da ideia de poesia, que é, para mim, a de uma arte da linguagem humana, independente dos seus modos de concretização, e fundamentada nas estruturas antropológicas mais profundas. Foi dessa perspectiva que me coloquei o problema de poesia vocal, que é um estudo que ele faz das poesias da Idade Média. E afastei os pressupostos ligados à expressão, infelizmente frequente, de literatura oral. Então ele vai chamar essa poesia como linguagem corpórea também, que ressoa tanto no enunciador como no ouvinte, no corpo do enunciador e no corpo do ouvinte. Escrever linhas de soco é preparar o corpo textual que seja para uma briga, tentar revidar, presentificando sentidos percrustados no contexto diário, no qual o eu se inscreve e a partir do qual escreve e apresenta seu texto, que, num sci-fi como Favela Vive, é uma exceção rara ao esquema autoral do rap, cujo autor e enunciador se integralizam no mesmo sujeito. Claro também a necessidade de ouvinte, leitor e público conhecer a realidade factual, ainda que circunstancial, de violências específicas e concretamente sofridas, o que não é muito difícil, visto a atualidade do tema. E aí, volto a remeter na instalação lá da Bienal que eu mostrei a vocês no início. A violência urbana é uma pauta urgente em nossa sociedade, e os discursos que lhe atravessam são de toda ordem, tanto pleitos acerca da poesia, da cidadania, de direitos, como falácias eleitoreiras das mais vulgares. Aí eu vou citar mais uma vez o Favela Vive. E eu não saí nesse retrato. Escrevo um desacato, resposta é a minha pena sem fiança. Os professores do assalto, a lá casado favelado, revisam as mochilas das crianças. O bonde do mal passou e eu disse, hoje eu não vou, preciso escrever uma matança. Avisa a minha mina que hoje eu vou me atrasar e guardo os nossos filhos onde a polícia não alcança. Para terminar, eu sei que nós estamos já muito em cima, né? Eu falo depois do flow e também do sampler, né? Mas aí para ter um caráter conclusório aqui da minha fala. Os procedimentos formais, que seriam esses outros dois também, mas eu falei especificamente das linhas de soco, poderiam se somar a muitos outros, tanto ao nível imagético, semiótico e semântico, como linguístico propriamente. Assim, a iconografia fílmica, aspectos atitudinais dos corpos rimantes, a ambientação escrita em territórios urbanos sitiados, desvios da norma culta do português brasileiro dito culto, né, padrão, como possibilidade sonora, entre outros tantos traços, bem caracterizariam o discurso do rap, também caracterizariam, né, do rap nacional em sua inteireza poética. Um corpus dinâmico como vetor de novos paradigmas poéticos a possuir outros rearranjos sintagmáticos, a apontar para possibilidades narrativas outras. Pensei em dedicar-me à Favela Vive por enxergar nesse cipher uma amostragem bastante bem amarrada desse discurso, e toda a poética que lhe é característica como uma metonímia fecunda a deslocar um dado corpus enunciativo para o campo dos estudos literários, comprometido com o Estatuto da Literatura como um direito democrático e humano. Nessa esteia, o rap perfaz um caminho que, enquanto mimetiza as violências sofridas nas zonas periféricas das grandes cidades brasileiras, não afasta a tomada de consciência política que enuncia um real que menos edulcora vivências, que transforma a experiência da violência em possibilidade estética, e assim sendo, em perseverança do direito de vida em territórios marcados por políticas de morte. Temos aí um exemplo honesto da poesia que toma para si a responsabilidade de dizer o hoje. Resta saber que resposta a crítica literária tem a lhe dar.
Aí eu vou citar novamente o professor Marcos Xiscar. Se as preocupações políticas da crítica literária do século passado, ele disse sobre o século XX, se sustentam em distinções subjacentes, mas não menos decisivas, em relação ao modo mais ou menos atento com que a poesia se inscreve na história, caberia hoje, com urgência, entender os diferentes dispositivos pelos quais o discurso poético tem comprometido sua capacidade de herdar a crise, ou seja, o modo como vem, desde muito cedo, nomeando o real e construindo essa história. O Cypher Favela Vive é, segundo sua própria definição, um empreendimento feito a muitas mãos. Por isso, importaria dizer quais são as pessoas envolvidas, né? Mas, de todo modo, não temos tempos aqui. É importante ressaltar que esses corpos são negros, marcados pela diáspora imposta a seus antepassados, cuja dívida está longe de ser paga. Chamo a atenção para os corpos rimantes, né? Porque entendo conjuntamente com Paulo Zumthor que deles menos emana a poesia da qual falo, deles mesmos, desses corpos, emana a poesia da qual falo. Essa emanação só é possível porque encontra em mim outro corpo, tensões e pulsações, onde reverberam em toda a minha extensão psicofisiológica sua força e potência. Por isso, utilizei-me de noções sinestésicas nessa minha fala também. Quando falei de corpo, falei de sangue. Chamei a poesia de Favela Vive de dúcio, de tátil, né? Em oposição àquela outra poesia alardeada por Harold Bloom, né? Trata-se, ao meu ver, de um corpus poéticos com peso e volume, com aspereza e densidade, feito de carne e sangue. Esse é o axioma que entendo por poesia. E aí, para terminar, eu vou citar novamente Zumthor. Se admitimos que há, grosso modo, duas espécies de práticas discursivas, uma que chamamos de poética e outra, a diferença entre elas consiste em que o poético tem de profundo, fundamental necessidade para ser percebido em sua qualidade e para gerar seus efeitos da presença ativa de um corpo, de um sujeito em sua plenitude psicofisiológica particular, sua maneira própria de existir no espaço e no tempo e que ouve, vê, respira, abre seus perfumes ao tato das coisas. Que um texto seja reconhecido por poético, literário, ou não, depende do sentimento que nosso corpo tem. Necessidade para produzir seus efeitos, isto é, para nos dar prazer. É este, a meu ver, o ver do Zumthor, um critério absoluto. Quando não há prazer, ou ele cessa, o texto muda de natureza e deixa de ser poético. E aí, termino aqui, para não estourar o tempo que já estourou. Obrigada, Marcelo. Estourou. Mas desculpa. Imagina. Bom, gente, a gente está nesse momento final. Então, primeiro eu abro para vocês, se alguém quiser perguntar para algum colega, se alguém quiser ajudar, né, apontar alguns elementos importantes, enfim. Se ficaram curiosos com a pesquisa do outro. Então, deixa eu começar. Eu só quero acrescentar naquela lista que a Marilândia, desculpe, apontou sobre as fundamentações teóricas, acrescentar dois autores. Esses autores indianos, né, esse que eu citei, que é o Dipesh Chakrabarti, o nome é difícil, mas ele tem uns textos muito legais que falam dessa questão do descentrar a Europa, né? Porque ele diz que a Europa, até para a própria Europa real, ela não corresponde a essa Europa que ele chama de hiperreal, que é esse centro epistemológico, né? Esse centro de poder, esse centro de atração, né? Em todos os sentidos. E também o Mbembe, também não sei se você pronuncia assim, mas é aquele Mbembe que cunhou o termo necropolítica. Os ensaios dele, toda vez que eu leio um livro desse cara, eu fico assim, meu Deus, isso não pode faltar em nenhum curso de letras e nenhum curso de humanas que se preze, né? Porque é fundamental. Então, eu quis dizer isso porque muitos da fundamentação da sua, ou Mari,
são minhas também, né? Então, só para acrescentar esses dois. Obrigada. Bacana, Marcelo, obrigada. Mais alguém, gente? Quer fazer algum comentário? Bom, eu fiz, gente, algumas observações, talvez para ajudar ou não, para deixar um pouco mais clara, talvez. Não, porque às vezes numa apresentação, né, gente, de 10, 15 minutos, a gente não consegue colocar, né, de fato, o que é uma pesquisa, né? A gente pega um recorte, enfim. Da Marcela, é Savary, eu sempre falei Savary, porque a gente tem a mania paroxítona, né? E eu achei muito interessante a quantidade de obra, né? Meu Deus, eu não tinha noção da quantidade de obra que ela publicou. Sim. E aí você acaba realmente destacando o Magma, né? E eu acho interessante que nesse período, não sei se você percebeu, né? Como tem poetas, né? Ou poetisas, enfim, escrevendo sobre o corpo feminino, sobre o erotismo, né? Em Portugal tem também essa onda, né? E no Brasil caiu da Hilst, o próprio Drummond, né? Acaba adentrando. Eu acho bacana, não sei se é interessante você contextualizar, sabe? Porque você pegou uma obra de 82 e é um momento que tem aí uma produção substancial, né? Sobre o erotismo do corpo feminino, talvez apresentar esse momento, né? O porquê que nessa década tem tantas vozes tratando do corpo feminino, né? Será que tem a ver com um momento pós-ditadura, uma abertura democrática, enfim, eu acho que seria bacana. Você foi falando, e aí eu fui lembrando de vários autores desse mesmo período que vão tratando esse corpo, né? Feminino. Agora, sobre eu não sei se deu tempo de você explicar. Qual é a sua abordagem teórica que você vai trabalhar, porque o corpo feminino é da mulher latino-americana, da mulher brasileira. É da mulher brasileira. E aí você vai recorrer a quem, assim, para estudar bem essa questão do corpo, né, da sexualidade? Eu não sei se você... Então, a gente está sempre numa perspectiva mais do erotismo mesmo. Aí o erotismo feminino, né, parte dessa teoria, e trazer o Bataille como essa representação do erotismo, e essas outras vozes também, só porque na apresentação não deu para falar dessas escritoras brasileiras que registram esse mesmo erotismo. O que a gente sempre fala, né, que eu tenho um grupo de pesquisa Marginália, de tentar trazer um olhar local, né, dos pensadores brasileiros, enfim, né, latino-americanos, para pensar esse corpo que a gente chama de corpo político, né, que acaba sendo ali subalternizado por várias frentes. Então, talvez, não sei, talvez dar uma olhadinha nos estudos decoloniais, dar uma olhadinha na Maria Lugones, né? Na própria Susana de Castro, que trabalha essa ideia, né, de como o patriarcado submete o corpo feminino a diferentes violências. Bom, eu não sei exatamente qual é o seu foco, eu vi que você vai trabalhar elementos simbólicos, né? Da natureza, enfim, né? Aproximando a natureza com o corpo feminino. Então, não sei se também você vai lá para os arquétipos, mas é um trabalho muito bonito, né? Mas é necessário, sim, trazer essa aproximação do corpo, né, de forma teórica, com certeza. Eu acho que pensar um pouco, né? O corpo que se apresenta, se é um corpo feminino brasileiro, diante do quê? Da natureza exuberante do Brasil, aquele velho discurso, né, que vem desde o romantismo, se realmente dá continuidade a isso, se rompe de alguma forma, né? Eu acho, talvez, trazer uma leitura, às vezes, mais social, né, não só simbólica. Eu não sei, aí tem que ver com o orientador, com a sua orientadora, mas acho que seria legal. Sim, sabe? sim, com certeza. E depois,
Quem que apresentou, gente? Foi a... Obrigada, professora. Nada. Bom, a Marilândia me orientando, enfim, ela já recebeu algumas dicas aí do Marcelo, depois a gente conversa. Ela trata da litania da velha, gente, que é algo assim, quem tiver oportunidade de ler, da escritora maranhense Arlete Nogueira, está viva ainda, senhorinha, mas está viva. É uma obra, que é uma senhora, né, uma idosa que percorre ali o centro histórico de São Luís, e ela pertence ou não àquele território, sabe? É muito bacana. Então, depois... aqui, a Marilante te deu uma dica, Marcelo. Bom, a Carmelinda não veio. O Eduardo, eu não sei se o Eduardo está por aí. O Marcelo travou, né? Eduardo está por aí, porque ele falou que depois das 9 cai a internet. Gente, é um absurdo, né? Eduardo? Acho que ele não está. Eduardo, Marcelo. Marcelo caiu numa posição assim, ó, ele não estava falando de performance. Então, Eduardo não está aí. Eu queria fazer uma observação sobre o Gregório de Matos, mas eu acho que o Marcelo, acho que caiu também. Marcelo? Está caindo a internet, gente. Ou foi tomar café, tenho certeza. Ou foi tomar café. Acho que o Marcelo também caiu. Mas, Você caiu, você estava numa performance, assim, Marcelo. o professor, está me ouvindo? Estou te ouvindo. Não, sou o Marcelo. Eu ia falar com o Eduardo, mas o Eduardo... Não, então, eu ia falar com o Eduardo, mas como ele não está, eu falei, deixa eu chamar o Marcelo. Aí o Marcelo estava numa performance. O Marcelo, achei muito curioso você trazer o Marco Ciscar. É Ciscar, Eu estou né? aqui. Desculpa. Está me ouvindo? Isso. Marcelo. Você está me ouvindo, professor? Você está me ouvindo, Marcelo? Estou te ouvindo. Aqui está aparecendo a função fática, né? Está me ouvindo? O quê? Não sei. Marcelo? Ai, que pena, gente. Eu que estou travada ou são eles? Oi, eu estou aqui. Eu acho que são eles. Ô, Marcelo, eu achei interessante você trazer, né, o Marco Ciscar. Para mim foi uma surpresa muito positiva, ele foi meu professor da Unesp, hoje ele está na Unicamp, né? E ele saiu realmente de uma linha canônica francesa, e realmente não está ouvindo. Bom, gente, eu vou fazer o seguinte, a comunicação aqui está um pouco complicada. Ó, você está me ouvindo, Marcelo? Eu estou ouvindo. Bom, achei muito interessante, Marcelo. Bom, caiu. Gente, vamos fazer o seguinte, eu acho que nós terminamos o simpósio, que começou ontem, né? Terminamos hoje, e com essas discussões que eu acho extremamente pertinentes, que todos aqui trouxeram desde ontem até hoje, pensando realmente essas diferentes produções poéticas, né? Saindo um pouco do cânone. O Eduardo, ele traz o cânone, né? Que é o Gregório de Matos, mas ele acaba fazendo aí uma leitura, né? Por uma perspectiva mais atualizada, mais contemporânea, mas eu acho que também é contemporânea, é uma discussão importante para o período também. Eu ia dar algumas dicas de bibliografia, enfim. E eu acho que a discussão, ela continua nos anais, né? Eu acho importante cada um de nós aqui pegarmos os textos, olharmos, lá tem um contato do e-mail, né? Quem quiser entrar em contato com o colega, né? Tem lá a bibliografia X, bibliografia Y, né? E manter esse diálogo, né? Pegar os anais, olhar e entrar em contato. Marcelo, acho que voltou. Oi, voltei. Eu estava te ouvindo, professor, mas estava travando. Está me ouvindo agora?
tá travando um pouco, mas não tem Então, problema. você pode falar. Fala e eu estou ouvindo bem. Não, eu falei que eu achei muito interessante você colocar a citação do Marco Ciscar, né? Porque ele saiu realmente de uma linha canônica e, de repente, no século XXI, ele passou a estudar essas novas propostas poéticas, performáticas, né? Como você mesmo trouxe. É bem interessante o trabalho. Eu não sei se você vai utilizar o Bose também para trabalhar aquela ideia de imagem e som, né? No seu trabalho, eu não sei. Não sei quem é. Do Alfredo Bose. Ah, o Bose, Alfredo Bose. O Ser e o Tempo da Poesia, ele Ah, tá. trabalha muito o que você disse, né? O som e a forma, você trouxe muito a ideia da performance, então eu acho interessante, esse livro vai te ajudar também a fazer essa leitura, né? Bem, obrigado. Mas aquilo que eu estava falando, né, gente? A ideia é trabalhar os anais, não compartilhar o resultado da sua pesquisa, nem se for total, se for parcial, e manter esse diálogo, né, entre os membros. Uma pena que ontem também vocês não participaram, né? Nem ontem o pessoal que apresentou está aqui hoje, eu acho que seria bacana manter esse vínculo, né? Com todas as comunicações do mesmo simpósio. Eu acho que isso que precisa ocorrer nos eventos, né? E eu acho que Professora, faltou esse link, talvez. Pode falar. a gente pode receber a gravação dos outros simpósios, porque justamente você me disse, tinha um simpósio que eu gostaria de ver, que era da ancestralidade, da religiosidade, mas eles ficaram circunscritos, né? A Eu gente não teria sei, cadê acesso? minha monitora? Minha monitora. Bom, sobre as gravações eu posso conversar com a equipe. Está muito baixo, não sei se sou eu que não. Consegue me ouvir agora? Agora sim. A gente pode estar tentando um diálogo com a equipe que organizou o evento para disponibilizar as gravações, porque todas elas estão sendo filmadas, né, devidamente gravadas, e aí a gente pode enviar pelo e-mail, mas aí eu preciso conversar antes com o coordenador. Pode ser, Marcelo? Qualquer coisa a gente entra em contato com você, ok? Então, acho que é isso, né, gente? Agradecer mais uma vez a participação, né? É bacana que no simpósio nós tivemos gente, assim, do Brasil todo, achei muito interessante, não ficou ali circunscrito ao Maranhão, já com o evento que vem, né, do Estado. Então, eu achei bacana essa aproximação com outras leituras, com outras pesquisas. E desejar boa sorte, né, para vocês que estão aí nesse caminho que não é fácil, de mestrado e doutorado, mas no fim tudo dá certo, né? Com muito estudo, com muita organização e disciplina, no fim tudo dará certo. E agradeço o interesse aqui pelo simpósio, gente. Qualquer Eu também coisa. agradeço. Eu tenho só mais uma perguntinha de organização. O professor Guilherme Godis de Flores não ia falar? Porque eu não consegui achá-lo, ou porque quando anunciaram o simpósio, ele estava na relação dos palestrantes. Você sabe? Tem que ser a monitora. Desculpa. Não sei lhe confirmar, Marcelo. Talvez seja em Tá. alguma das mesas, né? Das rodas de conversa. Deixa eu verificar. Mas eu fui procurar as mesas, assim, dei o nome e não encontrei, porque ele estava na programação, da primeira vez que eu vi, sabe? Tava o Paulo Henrique Britos e tal, e aí o Guilherme também tá. Deixa eu ver. Enfim, mas... Acho que tem que entrar. Qual é o link do. Está ocorrendo no YouTube, né? Isso, não, eu via no E YouTube, não o mesmo tem. link. Deixa eu verificar aqui só. Você está entrando aí na programação? Uhum. Dá uma olhadinha lá. E hoje tem, né? 10h30? Tem sim. Aproveitem, gente, participem.
não achei aqui dentro da programação dos simpósios, mas o link que foi disponibilizado ontem no canal do YouTube foi esse link. Peraí, deixa eu... Pode ser que a reunião, a mesa, a roda de conversa possa ser depois, logo depois do encerramento aqui da nossa simpósio. Eu vou entrar lá, espera só um segundo. Certo. Programação. Bom, hoje, nós teremos poesia hoje. Não, mas é a Célia Pedrosa e a Ida Alves, né? E no final, Alcides Vilaça, que vai fechar, gente, espetacular, né? Falando sobre João Cabral de Melo Neto. Agora, deixa eu ver, ontem... Não apresentou também. Então, acho que talvez tenha acontecido alguma coisa. Não, eu fui ler as mesas. Ele apresentou. Está na mesa 1. Mesa 1? Mesa 1, recepção dos clássicos. Ocorreu na segunda, 2h30. Eu vou mandar o link para você. Vou deixar aqui no chat o link da mesa. Espera aí que eu vou... Agradeço. Estou até lá com o som da abertura. Ó, esse é o link da mesa. Deixa eu desligar. Esse é o link da mesa que você quer. É a mesa 1. Praticamente de abertura, né? Se for pensar. Então, acho que é isso, gente. Aproveitem aí o evento. Qualquer coisa, estou aí nas mídias, estou nas redes.